Olá, meus caçadores de histórias, sejam muito bem-vindos ao meu canal Conte-me um Livro. O meu nome é Yarla e eu estou aqui hoje para falar para vocês. Não podia ser de outro livro, não é mesmo? Tinha que ser sobre Fofring, Quarta Asa. Então, parece que não se ouviu falar de outro livro esse ano, não é mesmo? É um dos livros mais hypados de 2024. Apesar dele ter sido um livro lançado em 2023. Foi um livro que eu fiquei chocada quando eu li. Eu adorei a história, uma história muito boa. Eu acho assim que passa em um mundo muito interessante. E uma coisa surreal que eu vi, mas que me faz todo sentido. O livro passou 18 semanas. Gente, 18 semanas como sendo um dos livros mais vendidos do The New York Times. É isso mesmo, mas vale todo o mérito, não é mesmo? Para quem já leu e para quem não leu, eu falo, vale todo o mérito. O livro é muito bom, é uma história muito boa. Eu diria assim, é um livro de fantasia, mas eu até diria que é de alta fantasia, porque envolve questão de dragões, envolve poderes, envolve união entre dragões e os seres humanos para defender um reino. Então, assim, é um livro muito bom mesmo. É da escritora Rebecca Yarros, é um livro da série Empire. Então, assim, até agora foi lançado o Quarta Asa e o Iron Flame, que é Chamas de Ferro, que inclusive eu já comecei a ler Iron Flame, já passei da metade de Iron Flame. E, gente, é aquela coisa assim, não tem como você não ler Iron Flame depois de terminar de ler Quarta Asa. A história continua em um alto nível, é uma história assim muito boa, a continuação é muito top. E vocês têm que ler porque vale super a pena, não tem assim sequer um motivo para não ler esse livro. Então, voltando à Quarta Asa. Quarta Asa é um livro que passa no Instituto Militar. É, é um livro que se passa no Instituto Militar em um continente que é dividido ali em duas cidades maiores, eu diria, em um continente que é dividido em dois reinos, que é o reino de Navarre e de Poromiel. E é uma história sobre a Violet Sorrengail. Um detalhe, gente, eu li o livro inteiro chamando ela de Violet Sorrengai. Porque, primeiro, que eu não sei falar inglês e muito menos ser fluente em inglês, entende? Então, assim, passei, eu acho que o livro inteiro falando o nome dos personagens de forma errada. Então, é provável que eu continue falando da forma errada, porque foi a forma que eu me imergi ali na história, foi falando desse jeito. Como foi a forma que eu li a história, então é muito difícil eu agora começar a falar o nome dos personagens de uma forma correta, sendo que a minha imersão, o que eu li ali na história inteira durante alguns dias, era eu chamando os personagens de Violet Sorrengai, era eu chamando o, acho que é Zurden, e chamando ele de Shandon Orson, então assim, chamando o Dain de Dain. Então é muito difícil para mim agora eu conseguir manter chamando de outra forma. Então, assim, não me critiquem por falar o nome dos personagens errado. Foi a forma que eu li o livro todo e amei o livro mesmo assim. A pronúncia que é errada, mas a história em si é magnífica. Então, acho que não tem por que ficar se apegando tanto a isso. Então, vamos lá. A história, ela é em volta da Violet Sorrengail, que é uma menina que treinou a vida inteira para ser uma escriba. Então, assim, ela passou a vida inteira em treinamento para ser uma escriba. E no ano do alistamento para ela entrar na divisão dos escribas, a mãe dela falou para ela assim: "Não, você vai se inscrever para ser uma cavaleira". E a menina ficou assim em choque porque ela tinha treinado com o pai dela a vida inteira para ser uma escriba. E do nada ela ia ter que ser uma cavaleira. Aí vocês me perguntam assim: "Mas por que que ela vai aceitar o que a mãe dela falou?" Gente, é simplesmente por nada mais, nada menos. A mãe dela é a general de um desses reinos, que é do reino de Navarre. Então, assim, ela é a general Lilith Sorrengail. Ela é uma das mulheres, assim, mais poderosas, mais fodona da história. E não tem como descumprir o que a mulher quer. É simplesmente assim, não tem como descumprir. Então, ela vai ter realmente que se alistar para ser uma cavaleira. O único problema disso tudo, quando chega o dia do alistamento, é o seguinte. O único problema disso tudo, quando chega o dia do alistamento, é o seguinte. A irmã da Violet, que é a Mira, vai até a mãe delas para poder
meio que defender a irmã, falar, não deixa ela ir, é muito perigoso, a Violet é muito frágil, a Violet não tem uma estatura para ser uma cavaleira, e nisso que a Mira tá conversando com a mãe delas, a Violet chega e fica se sentindo um pouco mal, porque ela sabe que realmente, como que eu posso dizer, que realmente ela é fraca, que ela não nasceu para aquilo. E aí, a Mira tenta de todas as formas convencer a mãe delas a não mandar a Violet para a divisão dos cavaleiros. Só que a mãe dela fala, não tem opção, eu já tomei a minha decisão, então não tem o que vocês fazerem. Então, a partir daí, a Mira aceita, porque não vai ter o que fazer. E aí a Lilith, que é a mãe delas, olha pra Violet e fala assim pra Violet, nossa, como você é branquinha, como você é pálida, o seu pai não devia ter te trancado tanto tempo dentro daquela biblioteca. Então, assim, a menina nasceu pra ser uma escriba e a mãe simplesmente falou, você não vai ser. É mais ou menos isso. Diante disso tudo, a Mira começa a dar conselhos pra Violet, como que ela vai sobreviver lá dentro do instituto, e colocando na mente da Violet, por favor, não morra, porque o Instituto Militar, ele é aquele instituto que é literalmente brutal. Ele é o tempo inteiro tendo mortes, é o tempo inteiro testando as pessoas, os aspirantes, que, no caso, os aspirantes são aquelas pessoas que ainda não se tornaram cadetes, ou seja, as pessoas que ainda não entraram, não fez a primeira prova para entrar no instituto, eles são aspirantes. A partir do momento que eles fazem a primeira prova, que é atravessar um parapeito, eu posso estar enganada, mas eu acho que é um parapeito de uns 60 metros, que só nessa passagem dessa primeira prova eles perdem muitos aspirantes. Então, assim, ela fica pedindo para a irmã dela, por favor, não morra, você não pode morrer, porque eu não quero ser filha única. Nessa altura, quando o livro começa, o pai dela já morreu, assim como o irmão dela, que também foi um grande cavaleiro, já morreu. E aí, ela fica dando vários conselhos pra Violet no sentido dela não ficar sozinha só com a mãe. A mãe dela é extremamente exigente, ou seja, uma pessoa que cobra muito dos filhos e que querem sempre que, assim, os Sorrengai são os melhores. Então, ela meio que fala isso pra pressão, assim, não ficar sempre em cima dela, né? Então, a partir do momento que elas saíram da sala da mãe, a Mira começa a vasculhar a bolsa da Violet pra ver o que ela tá levando naquela mochila e começa a tirar tudo de lá de dentro. E uma das coisas que ela tira de lá de dentro é um livro de folclore, porque como a Violet, ela gosta muito de ler, ela sempre teve nessa linha ali de raciocínio que ia ser escriba, então ela sempre foi muito estudiosa. E um detalhe, ela tem um cérebro genial, ela é super inteligente, então é realmente como se ela tivesse nascido para ser uma escriba, que é a parte da inteligência do Instituto Militar, é a parte que chega com as notícias, com as informações, que inclusive é a parte que tem todo o conhecimento para fazerem os livros que são utilizados no próprio estudo do Instituto. Então, assim, quem vão ser ali os cadetes, eles usam dos livros que os escribas escreveram, escribas antigos de 400 anos atrás, de 300 anos atrás, eles utilizam a base do conhecimento dos escribas para poderem passar para os cadetes. Então, assim, a Violet, ela é super inteligente. Então, na mochila dela tinha vários livros e tinha um livro muito específico, que é um livro de folclore, que contava uma história que o pai dela sempre contava para ela. Então, era um livro que ela era muito apegada a ele. E a Mira começa a tirar várias coisas, falando, você não vai precisar disso lá, você não vai precisar disso lá, e começa a tirar muita coisa da mochila dela, deixando a mochila dela só com coisas essenciais para ela, porque são coisas que ela fala assim, isso aqui você realmente vai precisar lá. E uma das coisas que a Mira fez foi dar para Violet uma armadura de escamas de dragão, que ela foi tirando de acordo com que o dragão dela ia perdendo as escamas, uma troca ali de escamas. Ela utilizou das escamas do dragão dela para poder fazer essa armadura para Violet, para ela ficar mais protegida, porque, por exemplo, facas não atravessariam essa armadura, espadas não atravessariam, então, de uma certa forma, ela estaria protegendo um pouco a irmã dela, se a irmã dela utilizasse essa armadura por tempo inteiro por baixo das roupas. Então, por exemplo, se ela fosse levar uma facada aqui na barriga, em alguma parte assim, pelo menos essas partes vitais, ela estaria protegida. Então, assim, gente, eu tô falando isso porque eu sei, eu começo a falar assim, mas é porque realmente a história é muito voltada
você precisa ser forte. Então é por isso que eu já tô falando assim, para as pessoas não matarem ela, porque a história é muito isso, tipo, tem muita questão de morte, você tem que ser muito forte para conseguir virar um cadete e para poder subir de cargo lá dentro, para poder passar do primeiro ano, para poder passar por algumas coisas. Então a história é realmente assim. Então, a partir daí, ela entrega essa armadura para Violet. Além disso, a Violet, ela tem um cabelo comprido e a maioria das pessoas, quando vão fazer essa primeira prova do parapeito, cortam o cabelo e até para as provas futuras. O cabelo é cortado para poder, tipo, não ter como as pessoas puxarem o cabelo ali numa luta, em alguma coisa assim. E a Violet, ela se recusou a cortar o cabelo, porque é uma das marcas dela, é o cabelo. As pontas do cabelo dela é prateada. Então, assim, é uma das marcas dela, é uma das coisas que ela gosta muito, é do cabelo dela. Então, ela não queria cortar o cabelo dela. Uma pausa para água, né? Porque eu começo a me empolgar muito, então tem que ter uma pausa aqui para uma água, né? Então, e aí nisso ela pega e conversa com a irmã dela, nossa, mas você não cortou o cabelo? E ela, não quero cortar o meu cabelo, eu vou com o meu cabelo assim. Então a Mira nesse contexto de ajudar ela, faz uma trança no cabelo dela em formato de coroa, o que eu imagino que seja aquela trança que a pessoa faz aqui e começa a dar a volta, né? Para poder não ficar nada solto, porque quando vai atravessar o parapeito, por ser um lugar muito alto, vem muito vento. Então faz todo sentido que o cabelo não fique ricocheteando no rosto dela. Primeiro, a Mira tentou ajudar ela, tentando convencer a mãe dela a não mandar ela para o instituto, para a divisão dos cavaleiros. Segundo, tirou as coisas desnecessárias da mochila dela. E terceiro, a questão do cabelo. Em quarto, a Mira dá para ela botas. Ela olha para as botas da Violet e fala assim: com essas botas, você não vai passar pelo parapeito. Com essas botas, você vai escorregar nos primeiros metros e você vai simplesmente morrer. E aí ela dá botas para Violet. Então ali elas começam a andar em direção aos portões onde vai acontecer ali a prova. E nesse caminho, a Mira começa a dar alguns conselhos para ela, como, por exemplo, não faça amizades. Uma das coisas mais importantes, não faça amizade com ninguém. Outra coisa, quando descobrirem que você é filha da nossa mãe, que você é filha da general, muita gente vai tentar te matar. Depois ela fala, não se esqueça que no instituto vão ter pessoas que têm a marca da relíquia. O que é isso? Quem tem a marca da relíquia são filhos de... Como que eu posso dizer? De traidores. Então, assim, os pais de algumas pessoas das províncias ali de Navarre fizeram uma rebelião alguns anos atrás. Os filhos dessas pessoas que participaram da rebelião receberam uma marca que é chamada de relíquia. Então, os dragões fizeram uma marca nos filhos dos traidores para poder aquelas pessoas ficarem marcadas como sendo alguém que não seria, digamos, muito confiáveis. Então, tem muitas pessoas que estão com essa marca, que têm essa marca por causa dos pais. Então, o acordo foi, os seus filhos não vão morrer, mas eles vão ser marcados. E eles vão ser obrigados a entrar no instituto. Então, assim, várias províncias mandam voluntariamente alguns aspirantes, algumas pessoas dos seus cidadãos, para poder ajudar nas defesas do reino, o que é super normal. Só que algumas pessoas elas não têm essa escolha, elas são obrigadas a ir por causa do que os pais delas fizeram no passado. Então, assim, essas pessoas são chamadas de marcados por causa dessa relíquia que tem. Então, a partir daí, ela fala para a Violet ter muito cuidado com essas pessoas que têm as marcas, porque essas pessoas têm muita raiva da mãe delas, porque foi a mãe dela que matou, né, os pais deles. Então, a Violet, ela tem essa coisa, assim, de que vai ser muito perseguida, né, por seus colegas. Uma das coisas interessantes é porque, assim, como a divisão dos cavaleiros, elas são divididas ali por setores, por esquadrão, por algumas coisas assim, então as pessoas que fazem parte, digamos assim, da sua equipe, do seu esquadrão, elas não podem te matar. Assim como quando a pessoa tá dormindo, também ninguém pode te matar, porque é meio que... vamos dizer assim, é meio que injusto, né? Não é... A pessoa tá indefesa, a pessoa não tá ali em um momento que pode se defender da tentativa de assassinato, né? Então, compreensível. Então, ela fala assim, você não pode fazer amizades,
Você não pode, tem que tomar muito cuidado com os marcados. E, por favor, encontre o Dai Aetos. E aí ela já fica toda, nossa, o Dain, eu vou ver o Dain depois de anos, que não sei o quê, porque o Dain é uma pessoa que... O Dain é um amigo dela de infância, então ela conviveu com o Dain durante anos. Ela tem uma amizade muito forte com ele, é uma pessoa que era muito próxima dela e que só tá assim, alguns anos separados por causa que ele se inscreveu no instituto. Então, assim, eles estão ali separados porque ele teve que se inscrever no instituto. E aí, ela sabe, por exemplo, que ele tá se dando super bem lá dentro, que tá crescendo e tal, ganhando um cargo que é legal, sendo um dos líderes e tudo. Então, a Mira fala assim, procure o Dain pra você ficar, pelo menos, minimamente segura. E aí elas começam a caminhar e tal, e chega lá no momento que vai se inscrever, que vai dar o seu nome ali pra entrar pra divisão, falar, eu vou fazer a prova ali do parapeito. E aí quando a pessoa olha pra ela, como ela viveu ali, como ela viveu sempre ali naquele lugar, as pessoas já olham pra ela e ficam assim, nossa, eu não acredito que você vai entrar pra divisão dos cavaleiros. Então, assim, sempre quando ela dá o nome dela, as pessoas já fazem, não acredito, você vai pra divisão dos cavaleiros, eu achei que você fosse ser um escriba. Quando eu falo isso, tô falando no sentido dos professores, né? Como ela sempre viveu ali naquela fortaleza, muitos professores conhecem ela, muitas pessoas conhecem ela. Então, assim, na hora que ela vai falar assim, eu vou entrar pra divisão dos cavaleiros, vai dar o nome lá na lista, todo mundo se assusta. Bom, em meio a tudo isso, uma das primeiras coisas que a Violet faz, depois que a Mira deixa ela ali sozinha pra seguir o resto do caminho, é começar a conversar com duas pessoas que estão subindo as escadarias ali junto com ela, que é quando ela começa a conversar com a Rainon e com o Dylan. Nesse momento, ela olha pra Rainon e vê que a Rainon tá ali com botas que não são apropriadas para atravessar o parapeito, até porque ela já tinha observado que ia chover. Então, assim, nesse momento, ela pega e fala pra Rainon para elas trocarem pelo menos uma das botas para poderem as duas terem a chance de passar ali no parapeito. Por algum motivo, ela se identificou ali com a Rainon, já criou ali meio que uma amizade, porque ninguém vai colocar a sua vida em risco por alguém que ela olhou e falou assim, não gostei de você. Então, assim, ali já dá pra perceber que ela vai criar uma amizade com a Rainon. Então, a Rainon reluta ali no início, mas depois aceita. Então, elas trocam ali as botas do pé esquerdo, e aí a Violet pega a bota da Rainon, que não tem ali tanta segurança, e dá dela pra Rainon. E aí, nisso, elas seguem o caminho conversando e tudo e tal, e começa... E ali elas seguem um caminho conversando para poder... Passa por alguns postos ali dentro, né? Para poder chegar na parte que você vai entrar mesmo ali para fazer a prova no parapeito. Então, e uma coisa super importante que eu esqueci de falar para vocês, porque aqui ela já tá quebrando algumas regras, porque a Mira falou para ela. Uma das coisas para você não fazer é amizade, e ela já tá começando a fazer amizade. Uma das coisas para ela tomar muito cuidado ali com os marcados, mas quando a Mira fala tome cuidado com os marcados, a Mira, ela ressalta, principalmente para Violet tomar cuidado com o Shudder Riorson. Ela deixa bem claro, toma muito cuidado com esse marcado, porque ele é um dos mais impiedosos que tem. Então, isso eu tinha esquecido de falar, gente, é um pouco assim, como eu não tenho roteiro, eu tento passar isso de uma forma, da forma que eu lembro, da forma que foi a minha imersão no livro, tem algumas coisas assim que eu vou esquecer, que às vezes são coisas importantes, mas é isso. Então, e aí a partir desse momento, quando ela vai dar o nome dela ali, e aí no momento que ela vai dar ali o nome dela, eu acho que pela segunda vez, pra poder passar ali pra prova mesmo, ela vê um homem assim que ela fala, ela descreve como um homem muito bonito, um homem de cabelos escuros, com um porte físico muito bonito. E, gente, eu adoro livros que tem romance, que tem romances hots, eu adoro livros assim. Infelizmente ou felizmente, adoro livros de safadezas. Eu acho livros hots cativantes, assim, é uma coisa que anima a história. Então, eu adoro. E tal. E aí, quando ela ouve ao fundo alguém falando assim, o nome Riorson,
Então ela meio que entra em choque, porque o homem que ela já estava admirando, que ela estava olhando, nossa, esse homem tem uns traços muito bonitos, esse homem é muito forte. Basicamente falando assim, esse homem faz o meu tipo, né? Que ela ouve que a pessoa que ela tava já ali sentindo uma atração é justamente a pessoa que ela devia ficar extremamente longe. Então, gente, você fica assim, mas como assim? A primeira pessoa que a menina olha que ela fala, porra, esse homem aí é um homem. A menina não pode nem chegar perto do homem. E aí a pessoa pergunta, qual o seu nome? A pessoa que tá lá anotando os nomes, né, pergunta assim, qual o seu nome? E aí ela fala assim, Violet Sorrengail. Aí a mulher já fica, tipo assim, querida, você vai sofrer horrores aqui. Porque as pessoas esperam que você seja, ó, alto nível. Porque o seu sobrenome traz consigo uma coisa assim de poder. Então, assim, as expectativas já vai lá em cima. E aí, o Ryorson ouve o nome dela. Então, assim, a partir do momento que o Ryorson ouve o nome dela, ele já fica assim, tipo, já dá a entender ali no livro, tipo assim, querida, eu vou te matar. Se prepara porque você não vai poder, olha, você não vai poder dar um vacilo que eu vou te matar. Em um desses momentos que ela tá lá, eu não me lembro bem, não me recordo bem, assim, em qual situação ele chega pra falar com ela e ela já olha na cara dele porque, gente, ela pode ser uma mulher frágil. Ela pode ser uma mulher frágil. Ela pode ter alguns probleminhas ali que a maioria dos aspirantes lá não tem, porque muita gente lá é forte. Mas uma coisa que não falta na mulher é coragem. Porque ela olha na força dele e fala assim, por quê? Você vai me matar? E aí você fica, porra! Aí você fica assim, meu Deus, a mulher tem coragem. E aí nesse momento eu lembro que ela descreve assim, ele, aparentemente super alto, e ela vai subindo assim, sabe, olhando pra ele e fala assim, eu sou a Violet Sorrengai, você vai me matar? Tipo assim, você vai ter coragem? Mas é isso, né? Gente, quando chega na parte ali de atravessar mesmo um parapeito, já tem uma pessoa ali que tá atravessando, a Rainon, inclusive, vai antes dela. Começa realmente a chover. É isso mesmo. Então, assim, eu vou ficar aguardando vocês na parte 2 desse livro, porque, gente, que livro surreal, não é? Nos vemos na parte 2.